Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu estava com um problema. A base da action figure na proporção que eu estava fazendo não cabia na mesa da minha impressora. Então eu quero compartilhar a alternativa que encontrei para corte e colagem de peças usando o software Orca Slicer. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Então eu estou aqui no Sheetbox. O personagem que eu quero fazer, ele é muito grande para minha impressora, então eu diminuí em 70% da proporção para ele poder caber na máquina e não ficar tão pequeno. Só que a base, mesmo ela tendo 70% da proporção, ela não cabe na minha impressora. Então, aqui no Sheetbox eu procurei aqui alguma funcionalidade que pudesse cortar a peça, mas pelo menos no Basic eu não achei. Então, se alguém tiver aqui alguma dica se no Sheetbox dá para fazer isso. Então, a alternativa que eu encontrei para isso foi fazer pelo Orca Slicer. Então, eu salvei o meu STL com 70% aqui no Sheetbox e vamos lá para o software do Orca. Então aqui eu abri o Orca, eu selecionei uma impressora qualquer aqui da Anycubic porque eu não encontrei o meu modelo, então, mas assim, como eu não vou imprimir por esse slicer, então eu vou imprimir pelo Sheetbox, então é indiferente aqui a impressora que eu escolhi. Eu poderia imprimir por esse software direto, mas a minha impressora ela não está disponível. Então eu venho aqui em arquivo, importar STL e vou escolher a base que eu salvei em 70%, proporção de 70%. Aqui ele carregou a peça está selecionada e eu vou nessa opção de cortar. Essa opção de cortar a gente consegue cortar em horizontal. A gente pode escolher aqui a altura que quer que corte a peça. Ela vai dividir em duas, ou também para vertical, que é como eu vou cortar a minha peça. Aqui eu só vou procurar deixar essa fatia aqui sem pegar muitos detalhes. Posicionado aqui onde quer que aconteça o corte, só clicar em executar corte. Ele vai dar uma opção aqui para corrigir qualquer aresta aberta. Aí seleciono sim. Esse processo demora um pouquinho, mas depois do corte a peça é dividida em duas, exatamente nos pontos que a gente selecionou. Então aqui ele transforma em dois objetos. Então o que a gente precisa fazer é exportar esse arquivo. A gente volta em arquivo, exportar, e a gente vai exportar todos os objetos como STL. A gente escolhe essa opção exatamente para que seja feito um STL para cada objeto. Porque no caso da minha impressora, como ela é pequena, eu vou ter que imprimir um de cada vez. Então, não consigo fazer em um STL só. Aí eu vou escolher a opção que eu quero salvar, seleciono a pasta e volto para o Sheetbox. No Sheetbox é o processo de abrir e na pasta que você salvou o arquivo e selecionar. No caso vão ser dois STLs. Abrir, ele vai carregar os dois STLs como objetos separados. Aqui ele já está na proporção que eu preciso, que eu gostaria. Então, movendo aqui, eu consigo encaixar para que seja impresso na minha impressora que é pequena.
Eu vou ter que imprimir um por vez, mas pelo menos vou conseguir imprimir no tamanho que eu preciso. Por exemplo, depois de imprimir a primeira parte, eu venho para imprimir a segunda, eu carrego a segunda. E se eu deixar nessa posição, aqui ele me mostra que iria levar 2 horas e 46 minutos para imprimir essa parte. Então, o que eu faço é deixar menos alto possível aqui. Então, no caso, ela vai caber imprimindo na horizontal. Aí eu mexo aqui para deixar mais rente da mesa. Então, que ela vai caber na mesa, vai caber na impressão e diminuiu consideravelmente o tempo de impressão. Então, essa é a alternativa que eu encontrei para corte de peças que não cabem na minha impressora. Agora eu vou mostrar como que eu faço com colagem usando o Work Slicer. Então, nesse modelo aqui, o que aconteceu foi o seguinte: a princípio eu imprimi dessa forma, todo desmembrado. Eu tive uma dificuldade muito grande em acertar a emenda, porque o pescoço dela era muito aparente e o braço, ele não encaixou tão corretamente quando depois de impresso. Então, não sei se foi um erro de impressão, o que aconteceu, eu sei que não consegui encaixar direito. Aí eu busquei uma alternativa de deixar as peças impressas, imprimir as peças já coladas. Então, usando o Work Slicer também. Eu vou abrir os mesmos arquivos, então são arquivos separados, eu vou abrir eles. Em importar STL. Vou selecionar a pasta que está os arquivos e o próprio software vai identificar que são peças do mesmo modelo. Então, ele vai dar a opção de carregar os arquivos como um único objeto. Então, eu escolho sim e o modelo vem completo. Claro que pode acontecer de alguns modelos isso não dar certo, porque o que eu fiz da Jill Valentine e isso não deu certo com ela. Então eu vou pegar e vou em arquivo, exportar e exportar todos os objetos como um único STL nesse caso, que eu vou usar um STL só lá no Sheetbox. Vou salvar e voltar para o Sheetbox. No Sheetbox eu vou abrir o arquivo ali onde eu salvei. Então, é muito importante às vezes a gente renomear de uma forma que possa identificar o que você está salvando. Arquivo, a gente consegue posicionar da forma que achar melhor para impressão ou conforme cabe na sua impressora. E claro que ela mostra ali acúmulo de resina, e isso eu resolvi deixando a peça vazada e perfurada a peça. As perfurações são importantes colocar em lugares que são de encaixe e não são visíveis. E as perfurações geralmente eu coloco embaixo e tento colocar na parte de cima também, para que a resina embaixo entre ar e na parte de cima escorra. Feito esse processo, as detecções aparecem ok. E o mais importante é que totalmente encaixado, sem marcas de remendo, sem nada, perfeitinho. E foi impressa perfeitamente também. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Quem está procurando uma alternativa nessas opções de corte e colagem de peça. Eu não sei se no próprio Sheetbox Basic tem, mas eu não encontrei. E se tiverem alternativas melhores, por favor, deixem nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal
e até a próxima. Um abraço. Tchau!